Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Quem aí já ficou ansioso por alguma coisa? Quem aí já experimentou de ansiedade? Levanta a mão. A ansiedade, ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós realmente admitimos. Eu estava olhando alguns dados e os pesquisadores dizem que antes mesmo da pandemia, o Brasil era o país campeão no mundo de ansiosos. Então, se você é brasileiro e mora aqui no Brasil, você, com muita probabilidade, você já foi acometido de ansiedade ou está sofrendo de ansiedade, né? Agora, com a pandemia, isso cresceu ainda mais. De acordo com esses pesquisadores, o número de ansiosos no Brasil cresceu mais de 80%. Olha só que coisa, né? Agora, gente, a gente não está falando aqui daquela ansiedade, aquela ansiedade nossa de cada dia, né? A esposa vai fazer um bolo, você fica ansioso para chegar logo em casa e comer aquele bolo. Aquela ansiedade comum, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma ansiedade que nós somos acometidos e que nos prejudica e prejudica muito, né? Eu trouxe uma definição aqui de ansiedade que tem a ver com o que nós vamos trabalhar hoje à noite. Essa definição por parte de um médico australiano, e ela se tornou clássica aí no campo da medicina. E ele diz assim, o australiano Aubrey Lewis: um estado emocional, ansiedade é um estado emocional com a qualidade do medo, desagradável, dirigido para o futuro, guarde bem isso, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo, né? É muito interessante o elemento da subjetividade e a questão de ser direcionado, uma emoção, um sentimento, ser direcionado, que é direcionado para o futuro, né? Então, é um sentimento incômodo que é projetado para o futuro. A pessoa ansiosa, então, que vive com esse sentimento, ela vive em uma situação de apreensão por aquilo que pode acontecer. Lembre-se do elemento da subjetividade, né? É um medo, é uma ameaça em relação a algo, né? Então, essas pessoas, elas experimentam vários distúrbios aí a partir do seu próprio coração e incidindo sobre o seu comportamento, né? Então, essas pessoas, elas chegam ao ponto de ter dificuldades em relação ao trabalho, um trabalho eficaz, a ter vida social, né? Existem pessoas que, mesmo agora, voltando aos cultos presenciais, aquelas pessoas que experimentam a ansiedade, elas têm dificuldade de estar junto com outras pessoas, de estar junto com os irmãos, né? Tem dificuldade de viajar, né? De ter até mesmo relações profundas, efetivas, entre amigos, até mesmo entre parentes, né? E aí recorrem a todo quanto é tipo de estratagema para tentar evitar isso, né? Então, evitar determinados locais, ou desempenhar algumas atividades que são consideradas corriqueiras, como dirigir, né, ou subir no elevador. Essas pessoas tentam evitar essas atividades, né? Elas evitam participar de reuniões, né, estar em espaços abertos, enfim, são uma série de situações, né, que
a pessoa ansiosa passa a experimentar e pode chegar, em alguns casos, até mesmo até a hospitalização e a pessoa ansiosa, então, chegar a tomar remédios, né? Tomar ansiolíticos e etc. Então, sim, é um mal que nós somos acometidos, que está presente cada vez mais por conta da pandemia, está assim presente cada vez mais em nós. E aí fica o desafio da nossa época de lidar com isso. Como lidar com a ansiedade, né? Essa é a pergunta. E quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Jesus tratou sobre isso. Eu não sei quantos aí já viram isso nas Escrituras, mas Jesus tratou. Esse é um mal tão antigo e tão presente na humanidade, que Jesus, então, ele chegou a tratar diretamente disso. Lá em Mateus, né, é o texto que nós vamos estudar hoje. Mateus capítulo 6, verso 19 ao verso 34. Verso 19, Mateus 6, verso 19 ao verso 34. Em poucas palavras, a mensagem desse texto é que Deus, ele é adorado por seus filhos quando estes evitam a ansiedade por meio da confiança em seus cuidados. Deus, ele é adorado por seus filhos quando estes evitam a ansiedade por meio da confiança em seus cuidados. A questão é de adoração. O que Jesus vem tratando desde o contexto literário anterior, ele vem falando do jejum, da oração, né, de como dar esmolas e etc. Ele está falando sobre adoração. E aí, então, ele para falar sobre ansiedade. Por que será? Por que será que Jesus, então, para nesse momento para falar sobre a ansiedade? Olha o verso 25 do texto. Né? Dá uma olhada aí. Verso 25. É interessante que ele começa o verso com por isso, né? E aí Jesus exorta para que ninguém ande ansioso. Esse por isso é importante, porque ele nos remete até o verso 19. Jesus, a partir do verso 25, ele vai exortar sobre a ansiedade, mas ele fundamenta essa exortação desde o verso 19. E aí, então, é por isso que a gente precisa ir para o verso 19, que, na verdade, é o primeiro elemento de como lidamos com a ansiedade. Ok? Vamos lá ver? Verso 19 diz assim, 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É muito interessante que, nesses versos, em poucas palavras, Jesus vai dizer para que avaliemos o nosso coração. E aqui está a primeira orientação em relação à ansiedade. Nós precisamos avaliar onde está o nosso coração. E aí precisamos entender que o nosso coração, queridos, ele é idólatra. Ele, como alguém já disse, ele é uma fábrica de ídolos.
ele está sempre procurando alguém que não Deus para se curvar, para adorar. Então, nesse texto, Jesus vai dizer, olha, não ajuntem tesouros na terra. Esses tesouros, eles são passageiros, esses tesouros são efêmeros, eles podem a qualquer momento se perder. Mas ajuntem tesouros no céu. Esses são eternos. Esses não podem se consumir. E aí, então, Jesus nos leva a avaliar o nosso coração e ele diz, então, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Queridos, a ansiedade é um estado contínuo de preocupação quanto ao futuro, apontando para onde está o nosso coração. A ansiedade, em muitas e muitas ocasiões, ela é o resultado de onde está o nosso coração. Então Jesus ele nos orienta a olhar para a ansiedade e procurar ver o rastro que ela tem feito, chegar até a sua origem. E aí nós vamos perceber que a origem dessa ansiedade, ela é o tesouro em que se amarrou o nosso coração. Essa é a questão. É muito interessante que Jesus, nesse texto, ele vai concluir esse pensamento dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Né? Lembre-se que eu mencionei no início que a questão em que Jesus está tratando aqui é de adoração. Então, sim, o nosso coração ele está sempre se curvando para algo que não seja Deus. Ele está sempre procurando satisfação em pessoas ou em coisas que não seja Deus. E o resultado disso é uma profunda ansiedade, porque jamais nos satisfazemos em alguém ou em algo que não seja Deus. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, se aquilo que nós temos desejado, e em muitas ocasiões pode ser uma coisa benéfica, pode ser uma coisa boa, mas que assume o lugar de Deus. Sem aquilo, nós não somos felizes. Se eu conseguir trocar a casa, se eu conseguir ter aquela casa dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Então, nós fazemos, como diz a expressão, né, de mundos e fundos, para poder ter aquela casa. E nós vivemos em um estado de ansiedade para poder adquirir aquela casa. Aqui nós temos, então, o nosso filho, o Mateus. Né? O Mateus, ele formou-se no ensino médio no ano passado, e aí, então, foi um tempo de procura para... já vínhamos pensando, né, em relação ao futuro dele, mas e aí intensificou-se isso para até chegarmos à decisão, então, da universidade. Agora ele está cursando Direito na universidade. Então foi um tempo de ansiedade em relação a qual curso universitário ele faria. Depois foi um tempo de ansiedade por qual universidade que ele faria. E agora que ele está na universidade, é um tempo de ansiedade para qual trabalho ele vai conseguir, tendo em vista o período que nós estamos vivendo, que é um período de pandemia, em que as pessoas estão sendo demitidas e não admitidas.
Queridos, o tempo inteiro nós somos levados à ansiedade, isso porque o nosso coração, todos os dias, está nos levando para longe, distante de Deus, querendo que nós nos dobremos em adoração a nossos filhos, a nossos sonhos, aos nossos projetos, ao nosso estilo de vida. Então, nós somos lembrados por Jesus, que não dá para a gente adorar a Mamon, não dá para adorar o dinheiro, não dá para adorar um estilo de vida em que nunca estamos satisfeitos com o que temos, sempre queremos mais, e adorar a Deus. Nós sempre temos que tomar uma decisão, e a decisão que tomamos, se não for por meio de Cristo, nós tomamos por adorar a pessoas e coisas que não Deus. Então, avalie o seu coração. Avalie onde está o seu coração. Uma casa, como eu mencionei, é uma coisa boa. Um filho é uma coisa muito boa. Um marido, uma esposa, a saúde, sim, é muito bom. Mas quando essas coisas estão no lugar de Deus, então a ansiedade ela nos escraviza. A ansiedade ela nos faz seus escravos de tal maneira que nós perdemos Deus de vista. Perdemos a alegria, perdemos a satisfação que temos somente nele. Mas o texto continua. Jesus, a primeira coisa que ele diz é: avalie onde está o seu coração. E a segunda coisa está no verso 25 até o verso 30. Vamos dar uma olhada lá. Olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Ou à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É muito interessante, então, a segunda orientação que Jesus deu. A primeira é: avalie o seu coração. E a segunda é: confie no Pai Celestial. É bem interessante que aqui no verso 26, Jesus, ele nos orienta, e ele já vem fazendo isso desde o capítulo 5, no início do Sermão do Monte, a que chamemos Deus de Pai. Ele é o nosso Pai, o Pai Celestial. Queridos, aqui está a chave para o entendimento dessa sessão aqui de Jesus, do ensino de Jesus. Né? É o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, as galáxias, criou a nós mesmos. Ele é todo poderoso. Mas será mesmo que nós nos relacionamos com Deus como Pai? Como Pai bondoso, amoroso, presente, que se preocupa conosco, que olha para nós em nossas aflições? Queridos, a verdade é que não. A verdade é que o nosso relacionamento com Deus é apenas um relacionamento de troca. É apenas um relacionamento em que nos lembramos dele quando precisamos. Nós vivemos uma vida distante dele, longe dele, e a partir dos nossos próprios pensamentos, seguindo as nossas próprias vontades, somente a partir de Cristo, em seu sacrifício, ele nos mostra
então, um relacionamento novo com Deus, um relacionamento de pai para filho. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida e uma vida como filhos do bom pai que somos. E aí, então, Jesus ele nos orienta a que, bem, uma vez que somos filhos desse bom pai, então confiemos em seu cuidado. Confiemos no Pai Celestial. Olha o verso 26, depois do 25, em que ele diz para não andarmos ansiosos, ele vai dizer para que nós confiemos no Pai Celestial, porque o Pai que fez a vida e o corpo, ele também dará o alimento e o vestuário. É bem interessante o argumento que Jesus usa aqui, que é um argumento a fortiori, né? Ou seja, do maior para o menor. Se Deus ele deu a vida e o corpo, que é muito mais do que alimento e vestes, bom, se ele deu isso, então ele também dará o alimento e as vestes. Queridos, a ansiedade ela nos faz escravos, nos faz cativos das nossas necessidades e até das necessidades mais básicas. Nós vivemos, então, para satisfazer desejos que nós tornamos em necessidades. Eu nunca senti falta de um celular, mas agora que eu tenho, eu preciso de um celular. E agora que eu tenho um celular, eu preciso do celular mais moderno, do celular mais top de linha. Nós nos escravizamos daquilo que nós julgamos ser absolutamente necessários para a nossa subsistência. Queridos, nós não podemos viver para o trabalho. O trabalho ele serve para nos servir e nós a Deus. Nós não podemos viver para o nosso marido ou para a esposa como se eles fossem o objeto de nossa plena satisfação. Isso nos escraviza. Sim, nós vivemos para eles, servimos a eles, mas porque nós queremos glorificar a Deus. Mas quando nós tornamos, então, nosso cônjuge ou filhos em objetos para a nossa satisfação, nós nos tornamos escravos. Nós não podemos viver para um concurso que gostaríamos de fazer, para uma viagem. Queridos, tudo isso, quando nós tornamos em necessidade, nós estamos nos deixando escravizar por essas coisas. Então nós precisamos confiar no Pai Celestial até mesmo nas coisas mais básicas da vida. Porque uma vez que ele fez as coisas mais importantes, que foi a própria vida e o corpo, então sim, ele, o nosso Pai, ele nos dará as coisas mais básicas. Depois, lá no verso 26 e no verso 28, dá uma olhada. Jesus ele vai mencionar um outro argumento para a confiança, para a nossa confiança no Pai Celestial. O Pai que cuida da criação, sem que essa se preocupe com isso, esse mesmo Pai cuida de nós. É muito interessante, no verso 26, ele fala das aves do céu. Essas aves, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, nosso Pai Celestial cuida delas. A minha casa aqui tem uma varanda e aqui tem muitos pássaros. E eu acho realmente muito interessante todas as vezes que eu sento na minha varanda para olhar a criação, para apreciar a criação, e eu lembro desse texto. Os pássaros são criaturas tão pequenas, tão frágeis. Alguns deles se aproximam de mim para catar os grãos que encontra no chão.
E aí eu lembro de Jesus dizendo, eles só estão fazendo isso porque o nosso Pai dá para eles. E aí Jesus fala do vestuário, por que vocês andam, no verso 28, olha lá, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. É interessante porque Jesus usa essas duas ilustrações, as aves do céu e os lírios do campo, mostrando diretamente para nós que a criação, ela existe e subsiste por conta do cuidado gracioso de Deus para com ele. Nós precisamos olhar para a criação, nós precisamos aprender a olhar para a criação, queridos, ao nosso redor, lembrando do cuidado de Deus, lembrando de que a existência, ela só continua a ser porque Deus é o nosso Pai que cuida da criação. Depois, ainda no verso 26 e o 30, ele vai dizer, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? São perguntas que ele vai fazer que nos leva a pensar sobre isso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É muito interessante, porque a partir então da criação, Jesus ele nos leva a realmente a pensar sobre isso, sobre o cuidado de Deus. Vocês não valem mais do que as aves? E Deus, ele não poderia cuidar de vocês, sendo que ele cuida até mesmo dos lírios do campo? A provisão do Pai nas mínimas coisas, queridos, ela nos indica a sua provisão na criação das coisas mais complexas, como o ser humano. Deus, ele é Pai, ele é o nosso Pai, e ele cuida de nós. E aí no verso 20 ainda, Jesus vai dizer, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Queridos, o simples cuidado de Deus, e Jesus aqui ele vai nos mostrar aqui o nível, né? a profundidade desse cuidado de Deus. Nem mesmo Salomão em toda a sua riqueza, ele se vestiu como um simples lírio do campo, que é objeto do cuidado de Deus. Queridos, uma pergunta que precisamos encarar diante disso é: será que realmente nós confiamos em Deus como nosso Pai? Sim, nós cremos em um Deus que tudo pode, nós cremos em um Deus que tem todo o poder, mas será mesmo que nós cremos na bondade de Deus? Será mesmo que nós confiamos no cuidado de Deus, no cuidado especial de Deus para conosco, mesmo em meio às circunstâncias difíceis? Parece que nós desconfiamos, a verdade é que nós desconfiamos de Deus. Desconfiamos desse cuidado de Deus. Nós temos uma impressão de que Deus, ele é aquele humorista sarcástico. Parece que mais cedo ou mais tarde ele vai nos aprontar alguma coisa. Parece que ele vai, em qualquer momento, nos dar uma pegadinha. Queridos, mas nós precisamos nos lembrar que esse mesmo Deus é aquele Deus que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Ele já provou o seu amor para conosco. Ele já provou o seu cuidado para conosco. Tendo Cristo Jesus morrido em nosso lugar, nós vemos
que Deus se importa. Deus, ele se importa com cada circunstância a qual nós passamos em nossas vidas. Então, eu quero encorajá-lo nessa noite a confiar nos cuidados do Pai Celestial. Aquele mesmo Pai que criou e cuida dos pássaros. Aquele mesmo Pai que criou e cuida dos pássaros, das plantas, dos lírios do campo. Este mesmo Pai que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados. Confie no cuidado de Deus. Mesmo que você esteja agora com apreensões das mais diversas, sim, nós estamos enfrentando uma das crises, uma das maiores crises da humanidade nos últimos séculos, e com certeza o nosso coração é acometido em relação a apreensões. Nós temos medo, nós temos angústia. O que será que vai acontecer? Será que eu vou contrair o Covid? Será que os meus filhos, será que os meus familiares, o meu cônjuge, será que nós vamos contrair o Covid? Queridos, mas ainda assim nós precisamos confiar nos cuidados de Deus, porque é bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus, ainda que venhamos a padecer por muitas dores que certamente seremos acometidos. Se não for o Covid, será uma outra coisa, mas ainda assim nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele promete isso em diversos lugares das Escrituras. O apóstolo Paulo vai mencionar isso em Romanos 8, nem perseguição, nem morte, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai Celestial que cuida de nós. Então, como lidar com a ansiedade? Avalie o seu coração, confie no Pai Celestial. Mas a última parte do texto é o verso 31 a 34, em que Jesus vai dar, então, a terceira orientação para nós. Vamos ver que orientação é essa. Olha lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É muito interessante aqui nesse texto que Jesus ele vai nos orientar a rejeitar a ansiedade. Primeiro ele fala, então, vamos recapitular aqui, ele fala para avaliarmos o nosso coração. Depois ele vai dizer para confiarmos no Pai Celestial. E por último ele vai dizer para a gente para rejeitar a ansiedade. E ele vai dizer os motivos pelos quais nós devemos rejeitar a ansiedade. Ele vai dizer, ele já vem dizendo de maneira indireta, mas agora ele vai dizer de maneira mais direta. Vamos entender isso. Desde o verso 27, ele vem trazendo questões bem interessantes. Ele vem dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não é? Então, ele vem dizendo que a ansiedade ela deve ser rejeitada porque ela é ineficaz. Ela é inútil. Mesmo estando ansiosos, nós não podemos mudar o futuro, nós não podemos mudar a realidade que está por vir. A ansiedade, então, é ineficaz. No verso 30, ele vai dizer: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. É uma pergunta que é realmente muito, muito cirúrgica. Ele vai dizer que a questão é questão de fé. A ansiedade, ela pode demonstrar para nós
que é falta de fé, fé no cuidado de Deus. Então, rejeite a ansiedade, porque ela é ineficaz e porque ela mostra o quão temos dificuldade em crer nos cuidados de Deus. Agora, a partir do verso 31, é bem interessante, que ele vai dizer, então, que a ansiedade, essa ansiedade crônica, essa ansiedade doentia, ela é própria dos não cristãos. Ela é típica daqueles que não creem no Senhor. Ele vai dizer que os gentios procuram as coisas que nos levam à ansiedade, né? Os gentios, eles se dobram de maneira inquietante, né? Há uma outra palavra aí para ansiedade, em relação a coisas como bebida, comida, vestuário. Os gentios, queridos, eles têm uma forma de vida, um estilo de vida que os leva à ansiedade. Eles buscam, os não crentes no Senhor, eles buscam dia e noite, eles direcionam a sua vida em como comer melhor, em como beber melhor, em como se vestir melhor. Querido, esse não é um estilo de vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que todo aquele que tem ansiedade, ele não é crente. Preste muita atenção nisso. O que eu estou dizendo é que o estilo de vida do não crente é esse direcionado para as coisas desse mundo, e isso resulta em ansiedade. Agora, Jesus, ele vai dizer que os filhos de Deus, ao contrário disso, ao contrário dos gentios, dos não crentes, eles priorizam o reino, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas à medida que nós buscamos o reino. É interessante que Jesus, ele vai dizer que todas as coisas nos serão acrescentadas. Preste muita atenção nisso, porque isso tem sido muito mal interpretado, né? As pessoas pensam que Jesus está dizendo que Deus daria tudo que a gente quer, tudo que a gente tem vontade, se a gente buscar primeiro o reino de Deus. Bem, Jesus não disse isso. Jesus está dizendo todas essas coisas. Preste atenção no pronome demonstrativo. Então, essas coisas se referem ao contexto imediato. O contexto imediato que Jesus está falando é o quê? As coisas básicas para a subsistência. Comida, bebida e o que vestir. Não é? Então, Jesus está dizendo que, uma vez que nós dirigimos o nosso coração, dirigimos a nossa alma, todo o nosso entendimento para o Senhor, para o seu reino, para a sua justiça, o Senhor, ele se encarrega de cuidar daquilo que nós precisamos, daquilo que nós realmente precisamos. Por isso, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. E aí Jesus conclui dizendo, basta a cada dia o seu mal. A gente não precisa antecipar-nos em relação aos problemas, porque o Senhor cuida de nós. O que será que vai acontecer na próxima semana em relação ao meu trabalho? Será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou conseguir o emprego? Será que eu vou ter diminuído o meu salário? Queridos, é muito interessante como Deus trabalhou durante essa pandemia na minha família.
Eu não sei quantos sabem, mas antes de atuar no ministério em tempo integral, tanto eu quanto a minha esposa éramos concursados, né? Então, a gente não ganhava lá essas coisas, professor não ganha muito, né? Mas a gente tinha tal da segurança, né? No final do mês, a gente sabia que o nosso salário estaria lá. E eu sempre tive muito receio, sempre tive muito medo de ir para o ministério em tempo integral, né? E como seria. Até que chegou o tempo em que nós percebemos que essa era realmente a vontade de Deus para nós, e aí tanto a minha esposa quanto eu, nós deixamos o nosso trabalho, e então fomos para o ministério em tempo integral, né? E aí, então, durante todos esses anos, nós experimentamos da bondade, nós experimentamos do cuidado de Deus. Então, sendo missionários do Prega a Palavra, nós tivemos o nosso sustento sendo enviado por várias igrejas, vários irmãos de diversos lugares. Algumas ocasiões passamos por dificuldades, mas podemos testemunhar. Deus nunca deixou faltar o que realmente precisávamos. E no início da pandemia, voltou novamente aquele temor, né? O que será? O que será que vai acontecer? E aí a gente começou a ter notícias por parte de vários colegas pastores de como os dízimos, as ofertas nas igrejas estavam caindo, né? E como estavam tendo dificuldade em relação a cumprir com os compromissos. E aí, então, isso logo veio à mente, veio ao nosso coração. Olha, acabou, sem chance, não vai mais acontecer. A gente vai ter que voltar ao trabalho secular, né? E deixar o ministério em tempo integral. Mas, querido, como nós nos preocupamos com o dia de amanhã, como nós temos o nosso coração fragilizado pelos nossos temores e como temos dificuldade de crer no cuidado do nosso Pai Celestial. Durante todo esse tempo, nós podemos testemunhar da fidelidade do Senhor. Nós podemos testemunhar do cuidado de Deus para comigo, para com a nossa família. Deus levantando irmãos, Deus levantando igrejas, né? Algumas igrejas de muito tempo, sim, deixaram de participar do nosso ministério, nos informaram, olha, por conta da pandemia, por conta de diversas circunstâncias, eles disseram, nós não vamos mais participar do ministério de vocês de maneira financeira. Mas, queridos, nós experimentamos do cuidado de Deus, né? Nós nos curvamos diante do Senhor e dissemos, Senhor, está nas tuas mãos, é o Senhor que cuida de nós. Querido, talvez você esteja passando por esse temor, talvez você esteja passando pelo medo paralisante em relação ao futuro, que é a ansiedade. Eu quero, nessa noite, encorajar a você a se entregar aos cuidados do nosso Pai eterno. Como lidar com a ansiedade? Avalie o seu coração. Eu posso dizer para você que, nesse tempo de ministério, o Senhor cuidou de nós, mas Ele também tratou do nosso coração. Nós percebemos que muita coisa que a gente sonhava, que a gente desejava, na verdade eram coisas boas, mas nós tornamos essas coisas boas em ídolos. Então avalie o seu coração. Confie no cuidado do Pai Celestial. E, por fim, rejeite de uma vez por todas a ansiedade. Querido,
A confiança em Deus, mesmo em meio à dificuldade, é um ato de adoração. Nós adoramos a Deus quando nós confiamos nele. Nosso filho, Mateus, como eu mencionei anteriormente, quando ele não confia na gente, quando ele não confia em mim, eu digo para ele eu dou para ele alguma orientação, ele não segue essa orientação por talvez não confiar. Como isso me traz tristeza? Imagina Deus que é todo poderoso, todo amoroso, todo bondoso, como ele se entristece quando nós desconfiamos, nós filhos dele, desconfiamos dele. Confie no Senhor. Se a confiança é uma expressão de adoração, então a ansiedade é uma expressão de incredulidade. Por isso nós precisamos rejeitá-la. Porque embora nós professemos a Deus com a nossa boca, mas vivendo em um estado de ansiedade, nós estamos dizendo com todas as letras, nós desconfiamos de Deus, eu desconfio de Deus. Queridos, a quietude como resultado da confiança no Senhor, para a gente terminar, é um testemunho para os incrédulos. Porque as pessoas hoje, pense comigo, as pessoas hoje, em meio à pandemia, elas estão presas em suas casas com uma profunda ansiedade em relação ao futuro. Mas quando nós, filhos de Deus, nós temos medos, sim, nós temos insegurança, sim, mas quando nós expressamos confiança no Senhor, mesmo em meio a todas essas dificuldades, queridos, isso é expressão, essa expressão de confiança em Deus é testemunho para os não crentes. Eles olham para nós e com certeza eles vão perguntar: de onde vem isso? De onde vem essa segurança? De onde vem essa convicção, essa certeza? E aí então nós podemos testemunhar. Não é de nós. Os médicos estão receitando nos nossos dias para combater a ansiedade exercícios físicos, sessões de respiração, né? Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. São muitas as orientações e são orientações boas. Devemos segui-las. Mas, querido, a firme confiança no Senhor, ela não vem dessas dicas, ela não vem dessas orientações. Ela vem da redenção que temos em Cristo Jesus. Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos a confiança que Deus, ele nos ama, ele cuida de nós e ele nos direcionará até a nossa herança celestial. É muito interessante, eu tenho pensado muito na primeira carta de Pedro nesses dias. Logo no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro vai dizer que o Senhor, ele reservou a herança celestial para nós. A imagem lá é de um cofre, o Senhor guardou a herança e ninguém pode mexer. Acontece que garantia que nós temos de ter acesso a essa herança? A garantia é o próprio Deus. É aquele que guarda a herança, é aquele que também nos guarda até chegarmos na herança. O apóstolo Pedro vai dizer isso no capítulo 1 de 1 Pedro. Ele vai dizer que nós somos guardados até chegarmos na herança reservada para nós.
Sim, o Senhor, em seu cuidado, Ele nos guarda nesta vida em meio a tantas aflições. Ele nos guarda, Ele nos preserva até chegarmos na herança celestial. É por isso que eu quero deixar aquilo que me aflige em relação ao futuro, as minhas apreensões. Será que eu vou pegar o Covid? Será que eu não vou pegar? Será que meus parentes vão ficar doentes? Será que eu vou ficar desempregado? Eu quero deixar isso para Deus. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero descansar nos cuidados dele, porque ele tem me guardado, ele tem me preservado até chegar aquele dia. Querido, se você não experimenta nunca experimentou dessa segurança, se você nunca experimentou dessa confiança que nós podemos ter em Deus como Pai, o nosso Pai Celestial, eu quero te convidar nesse momento a se arrepender dos seus pecados e confiar na provisão de Deus para os seus pecados, que é Jesus Cristo. Ele morreu por você, mostrando o amor de Deus para você, para que você tivesse uma nova vida. Então, entregue-se em confiança para o Senhor. E você que já é crente no Senhor Jesus Cristo, eu quero encorajá-lo a continuar confiando nos cuidados de Deus. Aquele que entregou o seu Filho é aquele que nos mantém seguros até chegarmos na herança celestial, na herança que nos está reservada.